Salve galera da Escola Cívico-Militar, professor Antônio Ferreira Lima Neto, turmas da primeira série, lá turmas 1A, 1B, 1C e 1D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física com resolução de questões aqui para vocês, moçada. Já encerrando nosso estudo aqui sobre trocas de calor, né? Vamos falar aqui sobre resolver, no caso, essas atividades que vão servir para a nossa prova final, falou? Fala o seguinte aqui na atividade 1. Por que os fios de transmissão de energia elétrica não são instalados totalmente esticados entre os postes? O que aconteceria com esses fios se por um erro na instalação eles fossem instalados de forma esticada? Bem, o que acontece é que em locais onde o inverno é muito rigoroso, eles iam se contrair, se contrai o fio no caso, né? E se já tiver esticado, ele pode vir até se rebentar, falou? Então basicamente seria essa informação aí, essa resolução, beleza? Assim como ele se dilata quando a temperatura é muito alta, no inverno muito frio, na temperatura mais baixa ele se contrai e aí ele poderia vir a se rebentar se ele estivesse muito esticado entre os fios. Na questão 2, explique o que ocorre com o volume de água ao ser resfriado de 4 a 0 graus Celsius. Qual é a relação desse fenômeno com o que ocorre ao esquecer no freezer uma garrafa de vidro cheia de água a ponto de estourar? Certo? Então o que acontece é o seguinte, que a gente já falou para vocês, né, que durante a resfriação da água de 4 até 0 graus, o volume dela aumenta e consequentemente ela vai dilatar dentro da garrafa, né, porque ela se expande o volume dela, ela pode até, no caso aqui da figura, quebrar a garrafa. Porque aumentou tanto o volume que a garrafa, como já estava cheia, aí ela acaba quebrando, beleza? Então isso aí é o que acontece, porque isso acontece somente com água, né? Quando ela está sendo resfriada de 4 até 0, ela aumenta o volume e diminui a densidade, beleza? Vamos em frente. Cada trilho de ferro de uma linha férrea tem 24 metros de comprimento a temperatura de 2 graus Celsius. Considerando que a dilatação ocorre em apenas uma direção e sabendo que a máxima temperatura na região é de 42 graus Celsius, qual deve ser a menor distância entre dois trilhos consecutivos? E dá o coeficiente do ferro de 11 vezes 10 a menos 6. Bem, moçada, vai ter que calcular a dilatação, né? Linear que vai acontecer em um dos trilhos, certo? E a dilatação linear, a gente já falou que é L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Ele diz aí que o comprimento de cada trilho é de 24 metros, então L0 é 24. O alfa do ferro, 11 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, como vai de 2 até 42, a variação é 40 graus. Falou? A gente vai fazer os cálculos aqui, né? 24 vezes 11, logo de cara, né? 24 vezes 11, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 1, 2. Certo? A gente vai ter 4, 6, 264. E vamos multiplicar vezes 4, certo? Sem levar em consideração esse zero aqui. Só multiplicando os números aqui da frente, né? Então, vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 6 vezes 4, 24. E 1, 25. Vai 2. 2 vezes 4, 8. E 2, 10, né? 1056, certo? Vezes 10 a menos 6, falou? Não esquecendo que tem um zero aqui, né? Então aqui ainda coloca esse zero. Vezes 10 a menos 6. Aí como vai andar 6 casas para a esquerda, eu vou ter uma dilatação de 0, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, completa com 0 outro, então 0,01, 0, aqui não precisa, então basta 0,01, o que? Metros, certo? Que corresponde a 1 centímetro, né? 0,01 metro, 1 centímetro, beleza? Como tem que ter, no caso de um trilho, né? Vai ter a união entre dois deles aqui, ó. Tanto esse aqui dilata 1 centímetro, como esse aqui também dilata 1 centímetro. Então, no mínimo, o espaçamento tem que ser de
2 centímetros, né? Porque vai dilatar 1 centímetro de um e 1 centímetro do outro. Então tem que ter um espaço no mínimo de 2 centímetros para poder eles não se deformarem. Falou? Essa aí é a resposta. Falou, moçada? Vamos para a quarta. Uma chapa de aço tem lados que medem 20 centímetros quando a temperatura é 0 graus Celsius. Qual será a área da chapa quando sua temperatura for elevada até 200 graus Celsius? Considerando também o coeficiente do aço 11 vezes 10 menos 6, né? Então vamos lá, trabalhando essa aqui. Falou, moçada? Primeiro, se a chapa tem lados iguais, ela é um quadrado. E a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Como o lado é 20 centímetros, 20 ao quadrado que dá 400 centímetros quadrados. Essa é a área da chapa quando ela está na temperatura de 0 graus Celsius. Como ela vai ser aquecida até 200 graus Celsius, ela vai se chamar de dilatação, que é a dilatação superficial, né? Que é o que? É a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação de temperatura, falou? Então a dilatação superficial vai ser a área inicial, que é 400, vezes o beta, que é 2 vezes o alfa. Como o alfa é 11 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 11 vezes 2 multiplicado por 2, né, vai dar 22 vezes 10 a menos 6. Né? 11 vezes 10 a menos 6 multiplicado por 2 vai dar isso aqui. Vezes a variação de temperatura. Se vai de 0 até 200 graus, a variação vai ser 200. Falou? A gente vai multiplicar aqui o 4 vezes 22 vezes o 2. Sem levar em consideração o 0 nem a potência de 10. 4 vezes 22, 88. E 88 vezes 2, o que eu vou ter? 8 vezes 2, 16. Vai 1, 8 vezes 2, 16 e 1, 17. 176 como variação de área. Aqui, né? Com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, né? 4, tudo isso vezes 10 a menos 6. Como é 10 a menos 6, eu vou andar 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter aqui uma dilatação de 1,76. O que? Se é área? Centímetros quadrados. Essa é a dilatação. Ele quer saber qual é a nova área. A nova área é a área que tinha antes, que era 400, mais a dilatação, que foi quanto? 1,76. Então essa nova área vai ser 400 mais 1,76, ou seja, 401,76. O que se é área? Centímetros quadrados. Falou, moçada? É ou não é um negócio divertido? Vamos em frente. No processo de recuperação da saúde bucal, a quinta questão, utiliza-se a obturação. Trata-se da retirada e limpeza da região do dente afetada por uma cárie. Por fim, a cavidade é preenchida com resina, cujo resultado final está mostrado na figura. Então, ele mostra aqui um dente preenchido já com a resina, onde tinha a cárie, né? Em relação ao coeficiente de dilatação da resina, comparado ao coeficiente de dilatação do dente, explique se ela deve ser maior, menor ou igual. Qual seria as consequências se fosse usada uma resina com coeficiente inadequado? Né? Explique, né? Então, o que acontece é isso, o coeficiente tem que ser igual, né? Porque assim como vai dilatar o dente, vai também dilatar a resina, os dois vão dilatando juntos. Se for diferente, pode dilatar mais o dente que a resina, ela vai ficar folgada, pode se soltar, né? Ou ela pode dilatar mais do que o dente e ela vai causar dor no dente, né? Então, essa é a situação. Os dois têm que ter o mesmo coeficiente para poder dilatando juntos. Beleza? Essa era a resposta. Na sexta, qual é a capacidade térmica de uma substância de massa 500 gramas, cuja temperatura varia de 10 graus até 80 graus Celsius, ao receber uma quantidade de 5.000 calorias? Qual é o calor específico da substância também? Tem que ter duas coisas aí, né? Capacidade térmica e calor específico dessa substância. Então vamos lá, né, moçada? Tem que se lembrar o seguinte, que capacidade térmica é calor dividido pela variação de temperatura. Então a capacidade térmica, qual foi a quantidade de calor que ele recebeu? 5.000 calorias. E aí qual foi a variação de temperatura? Se passou de 10 para 80 graus, a variação foi quanto?
70, não é isso aí? A gente pode cortar o zero, fica 500 por 7. Dividindo 500 por 7, pego 50 por 7 dá 7, vezes 7, 49 por 50 dá, sobra 1, abaixo o zero, 10 por 7 dá 1, vezes 7, 7 para 7, 3, para 10, 3, né? Não dá para dividir 3 por 7, coloca uma vírgula e coloca um zero, 30 por 7 que dá 4, vezes 7, 28 para 32. Então 71,4 tá bom para nós já, né? Capacidade 71,4. O que é essa capacidade? Calorias por grau Celsius, falou? Agora ele quer também que a gente calcule o calor específico da substância. Então aí já é outro cálculo. Vou apagar aqui, né? Calor específico, C minúsculo, é a capacidade dividido pela massa, certo? Então, quem vai ser o calor específico? Qual é a capacidade? É 71,4 dividido pela massa, aqui na informação do problema diz que é 500 gramas. Então, a gente vai dividir 71,4 por 500. Falou? Fazendo essa conta, 71,4 por 500, a gente iguala as casas decimais, certo? Elimina as vírgulas, fica 714 por 5.000. Não dá para dividir, então a gente coloca um 0, aqui e coloca um 0 aqui. Eu vou ter 7.140 por 5.000, aí já dá para dividir, né? Então vai dar 1 vezes 5.000, 5.000 para 7.140, falta 2.140. Não dá para dividir 2.140 por 5.000, mas como já tenho uma vírgula, eu posso colocar outro zero aqui. Fica 21.400 por 5.000, que vai dar 4. Vezes 5.000, 20. Desculpa, se vezes 5.000, 2.000, né? Desculpa, vezes 5.000, 20.000. Para 21.000 falta 1.400. Então a gente pode parar em 0,14. Então, o calor específico vai ser 0,14. O que? Calorias por grau Celsius, correto? Então, a gente temos aí o calor específico e a capacidade térmica. É ou não é um negócio divertido, moçada? Vamos aqui para essa questão 7. No litoral, durante o dia, o sentido do vento ocorre do mar para a areia e durante a noite o vento inverte o sentido da areia para o mar. Isso acontece porque a temperatura da areia aumenta e diminui rapidamente. Com base nisso, julgue cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa, justificando as falsas no caderno. Primeiro, a temperatura da areia diminui mais rápido que o mar, pois seu calor específico é maior e sua capacidade térmica é menor. O calor específico da areia é menor, falou, moçada, do que o da água. Então essa afirmação é falsa. Segundo, a temperatura da areia aumenta mais rápido que o mar, pois seu calor específico e suas capacidades térmicas são maiores. O calor específico da areia é menor do que o da água, né? E também a capacidade térmica da areia também é menor. Terceira, a temperatura do mar diminui. Então essa segunda também é falsa. Terceira, a temperatura do mar diminui mais rápido, pois possui menor calor específico e maior capacidade térmica do que a areia. É falsa também, né? Ela possui menor calor específico, só que a capacidade térmica dela não é maior do que... Desculpa, o calor específico do mar é maior que o calor específico da areia, falou? Então essa afirmação também é falsa. Quarta, a temperatura da areia aumenta mais rápido, pois seu calor específico é menor e sua capacidade térmica é maior do que a da água. Não, também está falsa, porque o calor específico da areia é menor, só que a capacidade térmica da areia também é menor, falou? Então, as duas aí, as 4 são falsas, na minha modesta opinião. Lá no livro fala que a quarta é verdadeira, mas eu acredito que pelo que está dizendo aqui, que a quarta é falsa. Na minha modesta opinião, essa quarta também é falsa. Falou, moçada, vamos em frente. O gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara.
Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. Então ele mostra aqui, olha, que logo a 0 horas a temperatura chega a estar muito baixa, durante a madrugada chega até a estar menos 10 graus Celsius. Aí, a partir das 6 da manhã começa a esquentar, ao meio-dia chega perto de 60 graus, certo? E aí depois, durante o resto do dia, vai diminuindo até que chegar de noite, de novo, às 24 horas a 0 graus de novo. Aí quer saber o seguinte: a grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser explicada pelo fato de que a água líquida apresenta calor específico menor do que a areia sólida e, assim, devido à maior presença de areia do que de água na região, a retenção do calor específico torna-se difícil, causando a drástica queda de temperatura na madrugada. Não, né? O calor específico da água é maior do que a da areia. Então, B, o calor específico da areia é baixo e por isso ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde calor. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, explicando a queda da temperatura na madrugada. Essa aqui é a correta, então a letra B era a correta aqui. Beleza pura? Nem precisa ver as outras porque a letra B que é a certa. Nona, sobre a superfície externa de um copo com água gelada é comum observar a formação de gotículas de água, do mesmo modo que é comum a parte interna do vidro dos carros embaçar em dias frios. Qual é a explicação para esses fenômenos? Justifique a sua resposta. Ora, o que acontece é que o vapor de água presente no ar, ele, ao entrar em contato com a temperatura mais baixa, ele se condensa, ele volta a ser líquido. É por isso que se formam aquelas gotículas ao redor de um copo gelado, e então é por isso também que o vidro do carro embaça quando esfria. Falou? Basicamente é isso. O vapor de água que está no ar se condensa e volta a ser líquido. Na 10ª, observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudança de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Então a gente tem que analisar o gráfico. Olha. Se ela está no estado sólido, ela recebe calor. Toda vez que fica estabilizada a temperatura, porque ela está mudando de fase. Então aqui, se ela estava no estado sólido, como mudou de fase, ela passou do sólido para o quê? Para o líquido, sofreu fusão. Então ela continuou recebendo calor, foi aumentando a temperatura. E aqui de novo se estabilizou a temperatura. Isso quer dizer que aqui também está mudando de fase. Se ela está no líquido, ela está passando para o quê? Para o vapor, para o gasoso. Então está acontecendo o que na fase D aqui? Está acontecendo a vaporização. Corresponde exatamente aqui à letra D. Vaporização. Falou? E por último, meus amigos, mas não menos importante, temos a questão 11. Considere um cubo de gelo de 800 gramas de massa a uma temperatura de 0 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor necessária para liquefazer totalmente sua massa? Considere o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Bem, se é para mudar de fase, o calor necessário é chamado de Kimmel, né? A gente usa a forma do Kimmel. Calor de mudança de fase, o calor latente. Então, o calor vai ser o quê? A massa do bloco de gelo, que é 800 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80.